Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus, no versículo 19. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhes disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu Pai. E Jesus, porém, lhes disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou lições preciosas que a Bíblia guardou para o nosso ensino, para nos tornar sábios, cheios do Espírito Santo, de poder, como a vida de Estevão maravilhou e maravilha milhares de pessoas que leem o texto da vida de Estevão, um homem como nós, mas cheio do poder, cheio de sabedoria. E isto o Senhor faz através das divinas revelações que o Espírito Santo nos dá através da palavra registrada no Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo, que nos dá segurança e também é usado para quebrar toda a resistência do inferno, pois a palavra de Deus é poder. Damos graças a Deus porque Ele cuida de nós, porque nos dá a honra de conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, transformando a nossa vida à imagem dele, enchendo o nosso coração de gozo, não somente nesta vida, pois aquele que espera em Cristo somente nesta vida é um miserável, mas nós esperamos em Jesus Cristo nesta vida, mas esperamos também na vida vindoura, pois a Bíblia diz: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Enquanto isto, o apóstolo Mateus, ele ensina que nós deveríamos sair pregando o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele ordenou. E para isso, então, o Senhor nos reveste de conhecimento, de sabedoria, nos revelando coisas grandiosas do coração do Espírito Santo para sermos úteis aqui neste planeta. O texto que lemos é uma oferenda de discípulos que, vendo Jesus, conhecendo um pouco de Jesus, ficou maravilhado com Jesus e disse: Olha, eu te seguirei, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Imediatamente você fica maravilhado com esse discípulo que foi tocado pela palavra, foi tocado de uma maneira maravilhosa e sentiu no seu coração o desejo de seguir Jesus. Creio eu que a maior sabedoria que um homem pode ter é seguir Jesus, é seguir Deus. Quem não segue Deus, segue o diabo, e quem segue o diabo é derrotado, quem segue Deus é vitorioso. Então, decidir seguir a Jesus é a coisa mais correta que um homem pode fazer. E esse rapaz, então, ele decidiu: vou seguir Jesus.
A única dificuldade é que Jesus conhecia o coração desse rapaz. Ele sabia que aquele rapaz era um viciado em bens materiais. Era apegado às riquezas dessa terra, ao luxo, às mansões, os bens materiais. E uma pessoa apegada a bens materiais, apegada a mansões, carro do ano, apegado às coisas dessa terra, não está apto para ser um seguidor do Senhor Jesus. O seguidor do Senhor Jesus, primeiro ele tem que renunciar. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, diz o Senhor. Quem não está pronto a renunciar ao mundo e ver que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre? Quem não está apto para ver a fragilidade das riquezas desse planeta e saber avaliar, colocando as prioridades na sua vida? E a prioridade, a riqueza verdadeira, é aquela que Zaqueu encontrou depois que ele enriqueceu ilicitamente, roubou de tanta gente. Ele chega para Jesus e diz: olha, se eu roubei, eu devolvo 4 vezes. E a metade dos meus bens eu dou para os pobres. O que Zaqueu quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele estava enganado. Ele estava equivocado. Ele era apegado ao dinheiro, ao luxo, à riqueza, aos bens materiais. Ele era apegado à posição social e tudo mais. Mas quando ele encontrou Jesus, ele viu que ele estava completamente equivocado. A riqueza verdadeira é a que ele tinha agora, Jesus Cristo. Essa é a riqueza verdadeira. De maneiras que eu possa afirmar que uma pessoa que não tem Jesus é paupérrimo, é um miserável, é cego, pobre e nu. Eu tenho que entender isso, para eu não ficar vendendo, barganhando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para não ficar preocupado com quem tem dinheiro, com quem não tem dinheiro, mas ser um pregador que prega a palavra de Deus, que é destinada a pobres, ricos, a fracos e fortes. Esse rapaz estava desejoso de seguir, mas ainda ele não havia renunciado aos bens materiais. Ele precisava de uma libertação. Ele precisava de uma mudança, ele precisava de um trabalho que só o Espírito Santo pode fazer, que é mudar o coração do homem, mudar conceitos errados que nós temos em relação a Deus, em relação à verdade, em relação a tudo. Precisava de um trabalho do Espírito Santo. Porque eu dou graças a Deus porque o Espírito Santo está sempre pronto a trabalhar o nosso caráter, a trabalhar a nossa vida, tirar aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero, aquilo que não tem valor e encher o nosso coração de algo eterno. Jesus era uma oportunidade enorme daquele rapaz receber dele a grandeza da salvação, que não tem dinheiro, que não tem prata, que não tem ouro capaz de comprar. Mas ele estava despreparado, tinha vontade, queria seguir, mas queria também as riquezas. Eu me lembro do meu pastor, aquele que morreu para Cristo há mais de 46 anos atrás, quando um dia ele me disse: você deseja o ministério? Então lembre-se que você nunca vai ser rico,
de bens materiais, de riqueza, porque você não é chamado para ser rico aqui no planeta Terra. Mas você vai ser rico do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, da sabedoria do Espírito Santo. Algo maior, muito maior do que bens materiais. E isso me faz lembrar a cada dia, quando eu lembro esse rapaz aqui, desejoso de seguir Jesus, mas escravo dos bens materiais, de riqueza, de luxo, como milhares de pastores estão todos voltados por dinheiro e pregando e brigando por causa de dinheiro. Não estão brigando por causa das ovelhas, não estão brigando por causa de alma, estão brigando por posição social, estão brigando pelo dízimo, brigando pelo dinheiro. É isso que nós temos presenciado com tristeza nesses últimos tempos. Homens que querem seguir Jesus, mas querem também os bens materiais e são apegados às riquezas, ao luxo da terra, aos louvores humanos, às glórias humanas, glórias terrenas. Quando nós, chamados para sermos do Senhor Jesus Cristo, somos chamados para buscar aquilo que é maior e viver daquilo que é maior, que é o Deus que supra as nossas necessidades no momento certo que nós necessitamos, que Ele supra a necessidade. Esse rapaz não estava preparado. Eu temo que muitos dos meus ouvintes não estão preparados para ser um seguidor de Jesus, por causa do luxo, da riqueza, dos bens materiais, posição social, os clubes da vida. Jesus precisa de homens que renunciam os bens materiais, renuncia os prazeres da terra, renuncia a si mesmo para seguir o Senhor Jesus de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. Logo depois aparece outro que diz: permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhes disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Sabe o que esse rapaz estava dizendo? Ele estava dizendo: olha, quando meu pai, minha mãe morrer, eu vou te seguir. Eu vou te seguir, mas permita que primeiro sepulte meu pai, sepulte minha mãe, e depois eu vou te seguir. Nós não podemos colocar nada acima de Deus. Deus é primeiro em tudo, em todos. E eu tenho que estar pronto a ver Deus e querer Deus e ser de Deus, independente de qualquer coisa, até mesmo da família. Eu me lembro quando eu fui chamado para missões, eu sustentava a minha família, eram 6 pessoas que eu sustentava, com meu saláriozinho pequeno, mas eu sustentava, Deus usava, Deus abençoava. E naquela mesma circunstância que eu sustentava minha família, Deus me chamou. E foi aquela luta tremenda, dizendo: vou, não vou, como é que eu faço? Como que vai acontecer com minha mãe, com minhas irmãs, que dependem de mim? Depende desse dinheiro que eu ganho. Como vai ser? E eu tinha prazo para decidir. Eu recebi a carta me chamando para o ministério no dia 16 de fevereiro. Dia 25 eu tinha que me apresentar no seminário. Foi uma batalha muito grande, mas havia um amor enorme no meu coração de obedecer ao Senhor, de andar em seus caminhos. Aliás, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu não fiz apenas uma decisão para ganhar a salvação, mas eu decidi também, na mesma oração que eu fiz, eu decidi que eu seria um pregador onde o Senhor quisesse.
Agora o Senhor estava dizendo, chegou o momento. Eu não podia dizer, deixa eu sepultar minha mãe, sepultar minhas irmãs primeiro. Eu dou graças a Deus que eu não tive essa dificuldade. Eu decidi que o Deus que cuidava de mim, cuidava da minha família, ia continuar cuidando. E louvado seja Deus, porque o Senhor cuidou. Nós não podemos colocar obstáculo no querer de Deus. Nós temos que estar disponível ao querer do Espírito Santo para Ele nos usar onde Ele quer, da maneira que Ele quer, na capacidade que Ele mesmo nos dá. Porque o apelo de Deus é sempre o mesmo: a quem enviarei, quem há de por nós. Envia obreiros para a sua seara. A seara é grande. Há milhares, milhões de pessoas que nunca ouviu falar do nome de Jesus. Há pessoas, há nativos ainda que estão perdidos nas matas. Há pessoas que precisam de ouvir desse amor. E eu não posso ficar apegado à minha família acima de Deus. Eu tenho que obedecer. O mestre me chama. Gosto de Mateus, quando o Senhor passa perto do trabalho dele, e olha para ele e diz: Mateus, segue-me. Diz a Bíblia que imediatamente Mateus seguiu. É dessa maneira que o homem tem que seguir o Senhor. De vez em quando nós fazemos apelo na igreja para a pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e na mente daquela pessoa vem um tanto de coisa. Vem, eu não posso ser crente que minha esposa não é, eu não posso ser crente que meu marido não é, eu não posso ser crente que meu pai não é, minha mãe não é. Olha, o que o diabo usa para tirar o homem do caminho de Deus, do plano de Deus? E muitos não aceitam Jesus porque estão esperando a esposa aceitar Jesus, o marido aceitar Jesus, ou o pai aceitar Jesus. Não aceita. Como se o pai pudesse salvar, como se a mãe pudesse salvar. Apenas um pode salvar, o nome dele é Jesus Cristo. Quando somos chamados, nós temos somente uma decisão a tomar: seguir o Senhor. Seguir o Senhor. E nós nunca vamos nos arrependermos. Iremos nos arrepender, e muitas vezes tarde demais, se nós negarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Estava lendo alguma coisa a respeito de um testemunho que se deu, e parece que foi na Argentina. Uma irmã foi chamada para seguir Jesus, para ser um missionário do Senhor Jesus, uma missionária, e ela a vida toda negou. E sempre dizia: quando acontecer isso, eu vou ser missionário. Quando eu estiver mais velha, eu vou ser missionário. Quando meus filhos estiverem criados, eu vou ser missionário. Quando meu marido morrer, eu vou ser missionário. E o tempo passou e ela nunca atendeu o chamado do Senhor. Diz que um dia ela estava à porta da casa dela, veio um homem na outra rua e atravessou a rua e foi na casa dela. Foi onde ela estava e disse para ela: você foi chamada. O homem não a conhecia, disse: você foi chamada para missões, para ser uma missionária do Senhor Jesus. Você nunca obedeceu. Milhares de pessoas foram para o inferno por sua causa. E agora o seu tempo passou. Diz o narrador desse acontecimento verídico, quando foi no outro dia, aquela mulher morreu. O tempo dela passou, a oportunidade passou. Oh, meu ouvinte, eu não quero que a sua oportunidade passe nesse dia. Se Deus destinou essa palavra para você, hoje é o dia. Hoje é o dia de você aceitar como Senhor e Salvador. E se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas também é o dia de você obedecer o Senhor.
atendeu o apelo do Senhor Jesus, a quem enviarei, quem há de por nós. E Deus espera uma resposta sábia do seu coração. E a resposta sábia que o Senhor espera é: envia-me a mim. Você pode pensar: eu não tenho capacidade, não sei fazer, não posso fazer, não sou um teólogo, não estudei. Olha, não preocupe com aquilo que somente Deus pode fazer. Se você obedecer, Ele vai te capacitar. Você vai ter experiências maravilhosas. Porque aquilo que é melhor na nossa vida é andar com Deus. Que Deus nos abençoe.